Vamos falar agora de Paralimpíada, entrar no clima paralímpico e vamos contar agora a história da maior atleta paralímpica do Brasil, Terezinha Guilhermina. Eu fui até Betim, em Minas Gerais, para conhecer as origens da Terezinha. E a Terezinha, gente, demorou a descobrir que ela tinha uma doença que tiraria a visão dela, né? E aí, aos 22 anos de idade, tarde também para encontrar o esporte, né? Para começar uma carreira, ela finalmente entrou para essa vida do esporte, encontrou o atletismo. Aí foi assim, correndo, que ela construiu sua nova vida com alegria e simplicidade. Destinos extraordinários são construídos em caminhos improváveis, repletos de curvas e encruzilhadas. Caminhos possíveis apenas àqueles que enxergam um coração. Eu sou Flávio Canto, embaixador paralímpico, e estou em Betim, em Minas Gerais, ponto de partida da saga de Terezinha Guilhermina, a menina que corre com olhos emprestados e inspira um país inteiro. Ela é uma das eficientes. Terezinha Guilhermina nasceu na cidade de Betim, em Minas Gerais, com uma retinose pigmentar nos olhos, doença congênita que provoca a perda gradual da visão. Foi o 10º bebê em uma família de 12 filhos. Depois da infância difícil, pobre, Terezinha começou a competir tarde em corridas, com 22 anos. E ela não corre, voa. Conquistou 6 medalhas em Jogos Paralímpicos, 3 de ouro. Terezinha Guilhermina tem 37 anos, uma história de vida incrível, uma carreira brilhante e ainda pode conquistar mais nos Jogos do Rio. Eu estou aqui com ela na estação Capela Nova, pertinho da casa onde ela cresceu, para a gente bater um papo nesse lugar que te traz tantas lembranças. Com certeza. Vamos lá? Vamos. Terezinha, como é que foi a sua infância? Bastante divertida. Que era uma galera, com né? muita adrenalina. Era muita criança em casa, né? Eram 12? 11 crianças, 11 irmãos e mais as crianças dos vizinhos sempre. Em casa sempre estava muito cheia. Terezinha Guilhermina não era a única da família com problemas de visão. Ela e mais 4 irmãos nasceram com a retinose pigmentar, doença que degenera aos poucos as células da retina. Uma família que enxergava o mundo de uma outra maneira e que sempre encarou dificuldades. Nascer já foi uma aventura para Terezinha Guilhermina. Terezinha veio ao mundo em uma carroça, em um parto feito pelo próprio pai. Aí meu pai puxou, a minha mãe rompeu a bolsa, a Terezinha saiu, meu pai puxou a carroça para dentro da casa de uma senhora que chama Dona Bela. Aí essa senhora ajudou a fazer o parto. Os tempos era difícil, mas foi uma infância feliz, porque tudo que a gente tinha vontade de fazer, a gente fazia. A minha mãe não tratava a gente como deficiente. A gente venceu na vida, não foi por brincadeira, não, foi por força e vontade. Vergonha na cara. Porque não tinha auxílio nenhum. E como é que foi quando você era novinha, Terezinha? Você se lembra o que você enxergava? Como é que foi essa perda gradual da visão? Eu lembro que eu enxergava vultos, eu enxergava cores e como a retinose pigmentar é uma doença que é falta de células de luminosidade na retina, eu sempre, à noite a gente só via as luzes no ar. Pensa assim, ver as luzes e não ver os postes, ver as lâmpadas e não ver as paredes, é mais ou menos assim. Alguém falou que era meio alienígena. Eu acreditava que todo mundo brincava e trombava que nem eu. Ele foi descoberto depois que estava bem maior, porque de nós morar na roça era bem atrasado. Eles tinham problema, mas ninguém sabia. Não estava vendo? Aí a pessoa
ficou mais difícil. Aí tentou vários tratamentos aqui em Betim. Quando eu entrei na escola, com 7 anos, que eu percebi que eu era diferente. Que aí eu percebi que eu não enxergava no quadro e que as outras crianças enxergavam. E aí eu percebi que eu era diferente das outras crianças. As minhas irmãs que enxergam, meus irmãos que enxergam, eles me ensinaram a ler e escrever. Só que como eu não enxergava o que a professora escrevia no quadro, eu reprovei a primeira série 2 vezes. Até que entrou uma professora chamada Greuza que percebeu que eu e meu irmão éramos alfabetizados e aí ela passou a digitar o que estava escrito no quadro pra gente. Foi assim que a gente começou, aí eu passei de série, fui passando até concluir o ensino médio. Eu coloquei-os na primeira fila, nada resolvia. Eu escrevia numa folha grande com pincel atômico, insisti, fazia todas as atividades no papel para eles. E fiquei muito emocionada quando eu consegui que eles aprendessem a ler. Terezinha, como é que foi quando você descobriu que realmente essa sua perda da visão, ela não tinha como parar? Como é que foi a tua reação? Aí foi a notícia mais estranha, porque até então eu achava que eu enxergava muito bem. Como a falta de luminosidade durante o dia com muito sol dava para ver algumas coisas, eu pensava que eu enxergava muito. Para mim foi mais tranquilo, porque até então a minha esperança para ser feliz era se eu viesse a enxergar. A partir desse momento eu entendi que não valeria ter essa esperança. Eu ia ter que aprender a lidar com um mundo sem visão, com um mundo sem enxergar, e isso não poderia ser motivo para mim não ser feliz. Trombei uma vez de bicicleta, caí de costa, aí o menino falou: olha, você é doida, menina? Eu falei: não, sou cega. Eu lembro que teve uma vez que eu vinha e tinha uma menina que vinha com uma sacola na mão, e eu imaginei que era um bicho. Aí eu gritei: olha o bicho! Ela falou: cadê? Eu falei: tá na mão dela. Era a sacolinha dela, tava fazendo barulho. Agora, o esporte chegou na tua vida muito tarde, né, Terezinha? Eu comecei com 14, achei que eu tinha começado tarde, depois estava achando que eu era especial. Você me deu um banho aí, você começou com 22 anos? Comecei com 22 anos, depois de ter concluído o 2º grau técnico em administração e não ter mercado de trabalho. A minha primeira vitória foi numa competição, numa corrida de rua de 5 quilômetros, e tinha premiação em dinheiro. E nessa premiação era R$100 para o primeiro, R$80 para o segundo e 60 para o terceiro. E aí eu ganhei em segundo ganhei um troféu e ganhei os R$80. Quando eles me entregaram aquele dinheiro, eu olhei e falei: tô milionária. Ai, eu me senti rica. Eu nunca tinha pegado tanto dinheiro na minha mão. O máximo que eu tinha tido eram R$10 que meu pai tinha me dado. E aí eu peguei esse dinheiro e eu comprei um iogurte que eu queria tomar quando eu era criança. E a partir daquele momento eu entendi e acreditei ainda mais que através do esporte eu ia realizar todos os meus sonhos. Terezinha, logo na sua primeira Paralimpíada em Atenas, a primeira medalha. Foi um sonho aquela medalha de bronze nos 400 metros de Atenas. No ano seguinte, por causa dessa medalha, eu fui convidada para competir em Paris. Foram 4 atletas do mundo convidadas, eu não fui por falta de patrocínio. Naquele momento eu pensei, eu já tinha entrado na faculdade em 2005
E se eu não der certo como atleta, eu vou ser a melhor psicóloga do mundo, mas eu nunca mais vou correr. E aí, graças a Deus, deu certo. E aí eu consegui fazer a faculdade ainda e me tornar, em 2007, a melhor do mundo, conquistando o meu primeiro recorde mundial nos 100 metros e nos 400 metros. E no ano seguinte, sua primeira medalha de ouro em Paralimpíada. E aí no 200 metros eu corri tão forte que eu travei tantas minhas costas que aqui com dor no corpo 3 dias, tanta força que eu fiz. E aí eu ganhei a medalha de ouro nos 200, que é a prova que eu mais gosto, e ganhei bronze ainda nos 400 metros. No ciclo seguinte, em Londres, aí você passou a correr com o Guilherme e teve uma das situações mais marcantes daquela Paralimpíada na sua prova dos 400 metros. Eu queria buscar o ouro. E eu estava bem treinada e eu falei com o meu guia, com o Guilherme, eu quero essa medalha e quando faltar 120 metros você me avisa que a gente vai aumentar. Só que quando ele falou 120 metros na prova, a gente descoordenou, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu percebi que eu não consegui ir para frente. E aí, de repente, ele solta a cordinha. E aí eu me sinto sem chão, e aí eu me jogo. O estádio estava muito lotado, muito barulho, eu não tinha noção exatamente onde eu estava e quanto eu tinha que correr. Aí eu me joguei e aí depois eu pensei, naquele momento eu pensei em tudo, menos que aquilo estava acontecendo comigo. Eu me levantei, eu voltei, chamei por ele, ajudei ele a se levantar e nós completamos a prova, trotando. Naquele mesmo momento eu optei por perdoá-lo, eu valorizo mais as pessoas do que as coisas. Embora a medalha seja a medalha de ouro no 400 é uma coisa que eu queria muito, eu acho que pessoas constroem, coisas são construídas. Mas em seguida você bate o recorde mundial na prova dos 100 metros. Então a construção veio em seguida. Sim, naquela noite mesmo eu já tinha decidido que eu queria que o Guilherme entrasse comigo na final do 100. E eu tentei protegê-lo o máximo das pessoas. Aí eu coloquei todas as florzinhas no meu cabelo, todas as borboletas, tudo que eu tinha levado, meia tatuagem. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem: ou ela tá muito bem ou ela tá louca. Mas ninguém ia ter coragem de me perguntar se eu tava mal. Gosto de cores, eu gosto de personagens. Eu acho que vale a pena inovar. Embora eu não enxergue, eu gosto que as pessoas me vejam coloridas. A minha felicidade, a minha vida, o meu mundo é colorido. Vem para conquistar mais uma medalha de ouro nesses Jogos Paralímpicos. O Brasil vem pro ouro com Terezinha Guilhermina. Incrível desempenho da Terezinha Guilhermina. E aí conseguimos a medalha de ouro com recorde mundial. E aí com toda a alegria, com toda a vibração que realmente aquela prova merecia. Terezinha, você lembra na infância de escutar muito barulho do trem? Remonta uma série de emoções para mim, esse trajeto todo. Da onde eu morava, funcionava meio como um relógio para nortear quantas horas eram. E além disso, no caminho para a escola a gente tinha que passar pela linha do trem. E às vezes ele estava parado e para não esperar até pular a linha do trem, eu falei. A gente batendo papo ali e o trem chegando ao fundo. Terezinha, 2016, Olimpíadas no Rio, chegando. Qual a sua expectativa? É a melhor possível. Eu estou bem melhor fisicamente do que eu estava em Londres.
Eu pretendo realmente fazer melhor do que eu fiz em Londres e estou trabalhando muito para que isso aconteça. Sempre considerei que a torcida era sempre para mim, independente do lugar e do idioma que estivesse torcendo. Agora vai ser de verdade, vai ser em português. Eu estou mais que preparada para isso. Essa medalha é para você. Tem muita gente aqui, ó, na torcida que vai estar lá, mas já está aqui. Olha quem está aqui. Vamos te apoiar sempre em homenagem a você, que você merece o melhor. Parabéns. Terezinha, eu te amo. Eu não sabia desse detalhe. Eu te amo, você é muito importante. Esse é o time que faz toda a diferença na minha vida, que sem dúvida que me deu... Eu não cheguei até aqui sozinha. Um abraço coletivo, família. Seu orgulho da família, Terezinha. Terezinha. Você é muito especial para nós. Você é uma bênção. Terezinha, você é uma luz da nossa, que faz parte da nossa família. Aonde você vai brilhar? Esse aqui, o Libério, é como se fosse o meu pai que me tinha dito. Sem dúvida que ele já me guiou em corrida na rua, quando eu não tinha guia. Ele treinava comigo no final de semana. Sem dúvida que todo mundo com o que pôde me ajudou. E eu acho que é uma boa oportunidade de dizer para ele muito obrigada por tudo. Terezinha Guilhermino, uma brasileira que vê o mundo pelos olhos do amor e da emoção.